Sejam bem-vindos ao Relas, uma alegria ter vocês aqui, obrigada pelo convite, por oferecer esse momento desse final de semana, que é um final de semana especial, que a gente dedica mesmo à família, a mais quietude, mas acho que é perfeito para a gente fazer um trabalho tão bonito, tão digno quanto esse que a Thaís se propõe a fazer. A Thaís é da família, porque ela é prima do meu marido. Então a gente mais ou menos cresceu juntos, apesar dela ser bem mais nova. Mas a Thaís tem uma história comigo de me ajudar a levar os gêmeos na natação, porque eu não tinha braço para os dois. Então a gente sempre conviveu muito próximas. Depois ela se casou e o Luciano levou ela embora da gente. E agora há pouco tempo a gente começou a conversar. E ela está fazendo um trabalho muito bonito, muito interessante. É uma demanda para quem trabalha com educação, com criança, com família. A gente sabe que é um ponto que pegou a gente desprevenido. A gente está pedalando, tentando correr atrás para a gente se preparar para oferecer um atendimento, um manejo mais adequado para as crianças. Então, o que a gente puder fazer em benefício disso, a gente deve se esforçar. Então, por isso que eu ofereci o espaço para a Thaís, e o objetivo hoje é ela fazer essa conversa para apresentar para a gente o trabalho dela. Eu também vou conhecer com mais detalhes hoje, e eu estou tentando aliciar para ver se daí eu consigo começar a trazer ela com mais frequência e a gente fazer outras coisas juntos. Depois a ideia é ir para o nicho de interesse, então uma coisa específica para pais, uma outra coisa específica para professores, e quem sabe até a gente conseguir trazer ela para atendimentos com as próprias crianças. Então nós estamos começando a namorar, né, Thaís? É isso aí, faltou um ponto. Eu arrastei você lá para a Unicamp com a Orlina Tovani, lembra que a gente foi? A gente foi se costurando pelo caminho, porque as áreas de interesse estão próximas. Exatamente, né? Teve uma época que, assim que eu casei, teve o congresso lá, eu falei, Cris, vamos, Dona Orly tá lá, vamos. A Orley ainda era viva, e daí a Dona Orley morava no nosso prédio, né, Lili? Aí eu interfonava no andar de cima, Orley, quer ir comigo? Bora! Então, toda essa área da educação sempre cruzou, né? Sempre cruzou, interesses, né, em comum. Bom, a ideia da gente, o que eu propus para a Thaís é que ela faça uma primeira apresentação. Quem está no fundo está ouvindo bem sem microfone, gente? Que ela faça uma primeira apresentação para contar para a gente desse projeto dela, que é bastante particular, então é interessante a gente conhecer essas particularidades. Pedir para que ela fale em torno de uns 50 minutos e depois que a gente tivesse mais uns 40 minutos para troca. Então, vão lembrando das situações que vocês costumam ver, as mais comuns, aquilo que vocês vivem mesmo com o filho, ou que vocês conhecem que o vizinho passa, ou porque vocês ouviram a professora falar da sala de aula, vão tomando nota. E aí a gente vai ter chance de perguntar para a Thaís, de acordo com a ferramenta que ela usa, como seria essa abordagem, o que ela poderia fazer. Então, o nosso objetivo hoje é tentar conhecer esse trabalho que a Thaís vem apresentar para a gente. Boa tarde, prazer, tem carinhas conhecidas, minhas duas professoras, que a hora que eu vi entrando, as pernas já tremem, né? Não tem como, Lili, professora do magistério e diretora de escola. Então, e a Jussara, uma das minhas portas de entrada na Unicamp, na época que eu trabalhava na prefeitura. Então, assim, é um prazer imenso poder estar aqui. As carinhas conhecidas de Amparadise, né? Não tem como. Kemila, minha amiga de infância, estudou comigo, né? Os pais no hospital ao mesmo tempo, né? Vizinho de quarto. Então, sempre tem uma historinha. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, pleno sábado de Aleluia. Um final de semana que, de repente, a gente poderia estar em família. Mas uma coisa que eu acredito muito dentro da psicopedagogia é que ninguém cuida de ninguém se a gente não souber transformar o que a gente faz em uma família. E a educação é a porta da família. Nós, quando somos pais, precisamos saber educar. Não tem manual de instrução. Se tivesse, a gente não ia ler.
porque acho raro quem lê o manual para seguir tudo na íntegra, né? Sempre vai pular uma página, e aí a hora que dá aquele aperto, ou que a gente percebe que a criança tem algo de diferente, se torna uma pedra que às vezes a gente não sabe como vai carregar. Então eu jogo uma questão para vocês. Quem aqui é normal? O que é o normal? A gente, quando estuda psicopedagogia, psicologia, psiquiatria, neuropsicologia, quantas vezes na aula a gente leu e falou, acho que eu sou autista. Não, pera lá, acho que eu tenho TDAH do tipo hiperativo e desatempo, combinado. Não, pera, eu sou transtorno opositor desafiador. Não tem, a gente casa em tudo. Então esse falar, meu filho é normal, é um rótulo tanto quanto o autismo, o TDAH, porque a gente está transformando a nossa criança num outro parecer. Então, para quem não me conhece, eu sou formada em pedagogia, especialista em psicopedagogia institucional, psicopedagogia clínica, neuropsicologia, psicologia, terapia cognitivo-comportamental, tenho um MBA em neuroliderança e estou na fase final de um mestrado reconhecido pela ONU e pela Unesco na Faculdade Internacional da França. Ah, mas Thaís, viu? A gente só rala o coco e tenta montar uma cocada legal. A diferença é o quê? É a gente dar valor àquilo que a gente quer realizar dentro da sala de aula, dentro do espaço clínico, dentro da nossa casa. Porque a gente fala assim, a minha filha não vai ser igual a mim, vai. Ou igual o pai, ou igual a avó, ou ela vai pegar uma tia e vai transformar. Eu brinco muito com a minha mãe e com o meu marido, que quando a minha irmã mais nova é madrinha da Letícia, a Tânia é madrinha da Letícia, que quando ela jogou a aguinha lá na igreja, ela jogou todos os genes dela na Letícia, porque tem coisa que eu falo, você e sua tia. Né? Então não adianta, a gente vai puxar características, a gente vai trazer coisas, às vezes daquele primo lá do Cafundó do Judas, você fala, nossa, você me lembra o fulano. Não tem. Por quê? Porque o nosso inconsciente puxa razões para a gente justificar. E é isso que a gente precisa entender. E dentro de todo o meu processo de clínica, a terapia cognitivo-comportamental me ajudou muito a entender as minhas crianças. Porque eu não sou psicóloga, eu não sou TCC, eu tenho uma especialização. E para se tornar uma especialização, de todas as minhas pós, um TCC teve que casar no outro. A tese final, ela tem que casar em todas. Não adianta você fazer psicopedagogia, estudar TDAH, e lá no seu mestrado você buscar a influência da natureza nas flores. A gente tem que trazer. Então, o meu primeiro TCC da pedagogia já era deficiência visual. Depois eu puxei para o TDAH. Depois eu puxei para o Asperger, o antigo, né, que era o Asperger, o autismo. Depois eu puxei para a parte das metodologias ativas. Eu tenho um artigo internacional em metodologias ativas. E agora, no mestrado, eu fui a doida do negócio, né? Porque, como eu disse, a gente não é normal, e eu menos ainda. A minha tese no mestrado, eu peguei todos os testes neuropsicológicos e psiquiátricos e transformei em ludicidade. Ou seja, quem vai na sala da tia Thaís vai para brincar. Só que não é um brincar sem um objetivo, não é o brincar sem um olhar, não é um brincar sem conhecer. É um brincar com a prática, com um propósito, com uma funcionalidade, que pode ser colocada na sala de aula, que pode ser colocada no consultório médico do pediatra, que pode ser colocado numa UTI hospitalar. Eu vi esses dias uma reportagem na televisão que agora eles levam ovelhas para o hospital. Já não é mais cachorro, já não é gato, são ovelhas. E a moça acho que foi na IPTV,
E a moça da IPTV levou essas ovelhas nas casas das pessoas que estavam na UTI no início desse tratamento. Elas choravam em ver a ovelha. Gente, vocês imaginam a emoção delas por conta de uma ovelha? Então é isso que a gente, que nós que estamos dia a dia na educação sentimos falta, não é? Os pais não nos veem como uma ovelha. Os pais nos veem como uma pedra no sapato. Ah, ela vai fazer eu mudar a rotina da minha casa. Ah, ela vai falar para a professora que não pode, que eu não posso fazer a tarefa por ele. Ah, ela vai falar para a professora que ele tem que estudar sozinho. Mas nós não somos a pedra no sapato. Nós somos aquela palmilha fofinha que alivia o andar. E é por isso que precisa ter esse novo norte, esse novo olhar. Então, transformar não é fácil. Então, para a gente entender a psicopedagogia em si, o transtorno do neurodesenvolvimento em si, eu vou trazer uma reflexão para vocês. É uma coisa simples, rápida, mas eu acredito que todo mundo vai conseguir entender. Na cadeira de vocês tem uma pinha. Peguem a pinha de vocês. Isso, eu vou pegar essa aqui que está aqui na minha frente. Gente, foi tão engraçada a história da pinha, porque essa dinâmica da pinha veio na minha cabeça quando eu estava caminhando em Indaiatuba. Eu caminho, né? Todo dia de manhã eu saio caminhar. E nos papos de um mês com a Cris, o que nós vamos fazer? Isso aqui, eu estava caminhando e tem um pedaço no parque lá de Indaiatuba, que é um monte de pinheiro, aquelas palhas fofinhas no chão que dá vontade de deitar e ficar. Eu falei, a pinha. Aí mandei um áudio de 4 minutos para a Cristiane, quase infartando ela do coração. Ela falou, Thaís, você vai pegar a pinha? Eu fiz o eu faço a caminhada e depois agachamento, não tem problema nenhum, para que pagar academia? Né? Aí a Cris só escreveu assim, moleca, eu adorei. Então vamos lá, nós temos uma pinha na nossa mão. A pinha deixa de ser pinha, a hora que a gente olha para ela. Tem pinha que é gordinha, tem pinha que é magrinha, tem pinha que a gente não consegue nem pegar, que espinha a mão, que dói. Eu peguei umas que, Nossa Senhora, socorro Deus. Tem pinhas mais miudinhas, quer ver? Tem uma aqui, aí. Tem pinhas mais miudinhas, tem pinhas maiores. Aí as pessoas olham a pinha e falam, nossa, vou fazer um arranjo para pôr na minha sala, que linda a pinha. No Natal, pinta a pinha, brilha a pinha. E aí vai lá e escolhe as pinhas bonitinhas, certinhas para caber na guirlanda. Ela deixou de ser pinha? Pintada, embrulhada, trabalhada, montada, ela deixou de ser pinha? Então, por que o ser humano tem que deixar de ser ser humano e ganhar um rótulo? Não importa se ele é autista, se ele tem déficit de atenção, se ele tem transtorno opositor desafiador, se ele tem transtorno obsessivo compulsivo, se ele tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Por que ele não pode ser visto como a pinha? Mas espera lá, no Natal, a pinha é super valorizada. Desculpe, mês do autismo, mês do suicídio, mês do TDAH. É só nessa época? Cadê o resto? No dia 23 de março, 21, 23 de março, todo mundo de meia colorida. É só essa época que eu vou dar atenção para a família do síndrome de Down? É só nessa época que eu vou dar atenção para quem tem depressão e está ali todo dia lutando para não tirar a vida dele? Mas a pinha, ela é usada o ano inteiro, não é só no Natal. No Natal deixam ela mais bonitinha. Caiu o brinco, acho. Não, tá aqui. Ela só tá mais bonitinha, mas ela continua lá. Quem é artesão depende da pinha para viver.
A família que tem uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento não quer que o filho dela seja rotulado. Ela quer que o filho dela seja visto como ele é, com as características dele. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, somos criados para rotular e para julgar. Então, o primeiro processo que a gente precisa fazer, quando a gente escolhe trabalhar com a psicoeducação, é olhar a gente mesmo. Até que ponto eu, quanto profissional, não estou desmerecendo a criança que está do meu lado? Qual é a consequência da minha ação? E nisso eu falo uma coisa para vocês. O protocolo que você usa para o João com TDAH não pode ser o mesmo protocolo para Maria que tem TDAH. E a gente não acha no mercado protocolo diferente. E aí nós, profissionais, o que a gente faz? Se vira nos 30, rebola, né? Sandy Júnior, vamos pular, né? Por quê? Porque a gente quer ver aquela criança se desenvolver. E eu já tinha começado o mestrado, estando no cargo de confiança. E aí, já tinha lançado o meu artigo de metodologias ativas, já tinha chamado a atenção do povo lá, dos PhD da vida com metodologias ativas, fui para a clínica. Cheguei para o meu orientador, autista, PhD em física quântica para a educação, tá? Mas o cara é aqueles autista assim, não saia do prumo que você me desregula, né? E falei assim, professor, vou mudar a minha tese. Ele só parou. Aí eu rezando para ele não desligar a câmera, né? Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu fiz assim, eu vou transformar todos os testes da neuropsicologia e da psiquiatria em ludicidade. Gente, ele olhou para mim, parou, acho que ele ficou uns 10 minutos na frente da câmera, e eu já estava, né, a cadeira já estava tremendo, a mão, tudo, ele falou assim, vambora, tamo junto. Esse era o gás que a gente precisa. Esse é o gás que a gente precisa. A pessoa que te conhece pelo que você estuda, ele não tem certeza se você é tudo aquilo, não, mas ele olha na sua cara e fala, vamos. E é isso que as famílias querem ouvir. Eu tô com você, não importa a pinha. Vamos. Então, a minha saga na clínica começou aí. Mas aí vocês vão falar assim para mim, Thaís, psicopedagogo é psicopedagogo. Neuropsicopedagogo é neuropsicopedagogo. É e não é. Depende da vertente que você quer trabalhar. Existem as psicopedagogas tradicionalistas, que gostam de fazer aquelas coisas regradinhas, certinhas. Não estou criticando, não estou julgando. É o que cada um se identifica, tá? Eu tenho amigas lá em Indaiatuba que são psicopedagogas tradicionalistas e fazem acontecer. Legal. A neuropsicopedagogia, ela traz uma vertente maior do conhecimento neurológico, porém, não deixa de ser uma psicopedagogia. Só tem uma visão mais abrangente de como o cérebro trabalha. A psicopedagogia neurocognitiva, ela vai trazer um formato de análise e de estudo mais amplo, neurocognitivo, no âmago da coisa, sabe? Aquele negócio ali que... Então, assim, o psicopedagogo, ele faz com que a criança aprenda a aprender. A criança sabe aprender, mas o psicopedagogo vai estar ali. Vamos, é desse jeito. A psicopedagogia neurocognitiva, ela vai fazer o reaprender a aprender. Aonde
que o meu cérebro, que o meu emocional, que a minha família e que a minha escola vai colaborar junto com a psicopedagoga para ele reaprender a aprender. Hoje a psicopedagogia neurocognitiva ela é muito mais utilizada em quem teve AVC, em quem tem demência, em quem tem Alzheimer, em pessoas de idade acamadas. Não se pensaram no reaprender para as crianças. Vou dar um exemplo. Você está ali alfabetizando uma criança, lá na cartilha. Não. Nessas metodologias de ensino hoje, nessas apostilas de hoje, que a criança um dia escreve cursiva, outro dia escreve bastão, não escreve o alfabeto, não sabe por que o pai e o bá tem som diferente, e aí a criança não aprende. Aí a mãe já começa. Socorro, minha filha não sabe ler, minha filha não sabe escrever, eu não sei o que eu faço. Daí a escola vem e fala assim, olha, sinto muito, mas acho que sua filha tem dislexia, ou tem um transtorno de aprendizagem, cuidado para não ser autismo. Daí a escola bota, gente, não estou mentindo, vocês sabem disso. E aí a mãe, coitada da mãe, chega pro pai chorando, minha filha tem, né? Procura a psicopedagoga. Aí a psicopedagoga vai lá, com o conhecimento dela, ou o neuropsicopedagogo, fala assim, vamos fazer um teste? Vamos. Dá a cartilha para a criança lê e escreve, que é uma maravilha. Cadê o transtorno? Sabe por que que não tem? Não é culpa da professora, não é culpa do material didático. Ninguém aprende do mesmo jeito. Ninguém aprende no mesmo tempo. Charlie Chaplin lá, trabalhando na fábrica, material didático hoje é tudo igual. É a mesma coisa, só muda o nome. As escolas estão virando fábricas. Fábricas de crianças que no 6º, 7º ano escrevem sapo com C cedilha. Estou mentindo? Que a hora que você pede para separar a sílaba, 8º ano, fica carro, os 2 R's do outro lado. Ah, mas a professora, não é culpa da professora. É todo um sistema que não preparou aquela profissional da educação que está lá dentro. Então, a psicopedagogia neurocognitiva, ela vem para puxar as nuances cerebrais, as conexões, as estruturas emocionais, físicas, biológicas, familiares e ambientais para mudar o foco de desenvolvimento da criança.